Olá, olá, bem-vindos ao meu canal, bem-vindos ao Instagram Nem Gosto de Montanhas Russas. Eu sou a Patrícia André e hoje, antes de falar sobre propriamente o tema que me traz aqui hoje e que eu quero partilhar convosco, tenho dois à partes para fazer. Em primeiro lugar, eu quero começar por agradecer todas as mensagens e todos os comentários que eu tenho recebido, sobretudo aquelas pessoas que não me conhecem, e tenho recebido algumas mensagens de pessoas que estão a passar pela mesma situação que eu, ou que têm familiares que estão a passar também por uma situação, portanto, de uma doença oncológica, e receber mensagens a dizer que os meus vídeos as estão a ajudar de alguma forma, que já lhes trouxeram algum ânimo ou que trouxeram informações que não conheciam. Portanto, para mim é muito gratificante ter esse feedback, portanto, da vossa parte. Outro ponto que eu queria falar, eu quero pedir desculpa por realmente ter demorado algum tempo até publicar este filme e ao mesmo tempo também este tema, apesar de não parecer muito complexo, existe muita informação e eu não quero fazer um vídeo muito exaustivo. Assim sendo, portanto, o que eu vou falar, eu não vou partilhar receitas. Eu realmente tenho pensado em alguns vídeos que vou partilhar uma ou outras receitas assim, de coisas muito simples que eu costumo fazer, mas este vídeo, a intenção é partilhar realmente algumas dicas sobre o tipo de alimentação que nós devemos ter. Precisamente por existir muita informação, eu hoje vou recorrer, tenho umas cábulas porque tenho medo de me esquecer de alguma coisa, porque eu não tenho nenhum alinhamento, eu não tenho nada escrito aqui à frente, isto, portanto, é daquilo que eu vou lendo, daquilo que eu me recordo, e portanto tenho medo realmente neste tema de me falhar alguma coisa. Vou falar sobre uma alimentação saudável, a alimentação que nós devemos fazer quando estamos a realizar tratamentos, quer de quimioterapia, quer de radioterapia, quer mesmo pós-cirúrgicos. E, independentemente, portanto, de termos uma doença ou não, nós devemos ter sempre uma alimentação saudável. E o que é isto de uma alimentação saudável? Uma alimentação saudável é aquela que é equilibrada e variada. Portanto, nós devemos consumir alimentos de todos os grupos alimentares nas proporções devidas. Nesse sentido, e neste caso agora específico, para quem está a efetuar tratamentos, qual é a importância que a alimentação tem, portanto, no tratamento, no combate à doença e também no próprio combate, tanto dos próprios tratamentos, também tem os seus efeitos secundários. E a alimentação é aquilo que nos permite obtermos a energia que nós precisamos para continuarmos a fazer algumas rotinas diárias e não nos sentirmos extremamente cansados e que não nos apetece fazer nada, portanto, fisicamente sentimos mais cansados. Portanto, a fonte de energia vem precisamente da alimentação. Também o nosso sistema imunitário, como está mais debilitado, quer pela doença, quer pelos próprios tratamentos, a alimentação vai nos permitir fortalecer o sistema imunitário e também é através da alimentação que nós vamos conseguir minimizar, portanto reduzir os efeitos da própria quimioterapia. Aqui eu quero fazer uma à parte em relação à quimioterapia. Eu tenho ouvido alguns comentários, já ouvi no ano passado e tenho ouvido, continuo a ouvir, e sei de pessoas que estão a passar pelo mesmo e que também já ouviram esses comentários, e às vezes até mesmo entre pessoas que estão a fazer tratamentos de quimioterapia. Houve-se muito documentário de mas a minha vizinha fez tratamento de quimioterapia e não caiu o cabelo, mas a minha vizinha fez tratamento de quimioterapia e não vomita. A quimioterapia é todo aquele conjunto de tratamentos, sejam comprimidos, sejam injeções, seja a própria medicação que é dada, portanto, por via endovenosa, portanto, na veia. Todo esse conjunto de tratamentos com medicamentos é chamada quimioterapia. E existe uma diversidade de medicamentos consoante o tipo de tumor. Portanto, existem vários tipos de tumor e consoante o tipo de tumor também o tipo de tratamento, tipo de medicamento ou de medicamentos que são usados. E como tal, os efeitos secundários não são todos iguais. Não vai cair o cabelo a todas as pessoas que fazem quimioterapia, nem todas as pessoas vão sentir náuseas e vômitos, nem todas as pessoas vão ter dores articulares e dores musculares, nem todas as pessoas se vão sentir cansadas. Mesmo fazendo o mesmo medicamento, mesmo fazendo o mesmo tipo de quimioterapia, nós também não vamos ter todos os mesmos sintomas. Então eu senti a necessidade de fazer aqui esta referência também para falar um pouco sobre estas diferenças que existem na quimioterapia. Quimioterapia é o nome geral que é dado ao conjunto de tratamentos, mas realmente nós não vamos sentir todos a mesma coisa. Eu depois irei abordar realmente os sinais e os sintomas também mais frequentes, mais vulgares de acontecer, e também irei abordar isso num outro vídeo. Este realmente é concretamente sobre alimentação. Então, uma alimentação saudável é aquela alimentação equilibrada e variada, onde nós introduzimos alimentos de todos os grupos alimentares,
eliminando, obviamente, tudo aquilo que não é saudável, os alimentos processados, os açúcares refinados, alimentos demasiado, portanto, as gorduras, nós precisamos de gorduras, nós precisamos das gorduras vegetais, como o azeite é uma gordura saudável, mas agora não precisamos de todas aquelas gorduras dos fritos, das batatas fritas, dos rissóis, dos croquetes, portanto, esse tipo de gorduras, portanto, dos fritos, propriamente dito, são dispensáveis. Portanto, uma alimentação saudável para uma pessoa que está a fazer uma quimioterapia é uma alimentação saudável para uma pessoa no seu dia-a-dia que não tem qualquer problema de saúde. No entanto, no nosso caso específico, existem alimentos que nos estão proibidos. Alguns são proibições relativas, que têm a ver com as fases do tratamento, há alguns alimentos que não nos são aconselhados a consumirmos, e existem outros alimentos que estão mesmo contraindicados. Sendo assim, agora vou partilhar um pouco de algumas dicas a nível alimentar. Nós devemos começar, porque aqui eu vou ter que recorrer um bocadinho à minha cábula. É assim, que alimentos é que nos são permitidos? Estas cábulas que eu tenho aqui são umas tabelas Excel que eu fiz no ano passado, portanto, na primeira temporada, e que eu coloquei no meu frigorífico para me ir orientando, portanto, para saber o que é que eu podia comer e o que é que eu não podia comer. Sendo assim, eu vou começar por falar sobre os alimentos que são permitidos e os alimentos que devemos evitar. Também quero referir o seguinte, eu não sou vegetariana, eu não sou intolerante à lactose, nem sou intolerante ao glúten. Portanto, eu vou falar sobre uma alimentação geral, são as dicas gerais que se encontram, portanto, também na internet e em livros. Obviamente, cada pessoa, se uma pessoa for vegetariana, não vai consumir uma série de alimentos que eu vou aqui referir. Portanto, eu não sou nutricionista e, portanto, eu aqui estou apenas a partilhar a minha experiência e a partilhar os meus conhecimentos daquilo que eu pesquisei. Pois cada pessoa tem que, obviamente, adaptar à sua situação individual. Sendo assim, alimentos que nos são permitidos: a carne, o peixe, os ovos, o leite e os seus derivados, como o queijo, o iogurte, arroz, massas, cereais, batatas, dentro das gorduras o azeite, as margarinas, as manteigas, nós podemos cozinhar, portanto, com esse tipo de gorduras, obviamente com uma quantidade reduzida, isso é óbvio, legumes e frutas frescas, feijão, grão, ervilhas, favas, legumes sobretudo de folha escura, como o caso dos espinafres, o agrião, a couve galega, ervas aromáticas, vamos colocar ervas aromáticas nos alimentos, o gengibre, sumos de fruta, batidos, os chás, as infusões, portanto tudo isso está-nos permitido. Depois existe um conjunto de alimentos que devemos evitar. Devemos evitar, obviamente, tudo o que é alimentos processados, as batatas fritas de pacote, o fast food, alimentos com muitos molhos, os fritos, alimentos crus, por exemplo, carne crua, o carpaccio, o peixe cru, portanto o sushi, tudo o que seja carne e peixe de ovos mal cozinhados ou até mesmo crus, por exemplo, bacalhau à Brás deve-se evitar, sobretudo se for fora de casa. Em casa, portanto, nós podemos cozinhar e fazer, portanto, como nós cozinhar melhor os alimentos. Tudo o que é alimentos crus, que são consumidos crus, se pudermos descascar, como é o caso da fruta, deve ser descascada. Tudo aquilo que vai ser consumido cru, que não se pode descascar, como a alface, como, por exemplo, o agrião, se quiserem fazer uma salada de agrião, a rúcula, frutos que não possam ser descascados, por exemplo, os mirtilos, os frutos vermelhos, tudo isso deve ser desinfetado, muito bem lavado, e deve ser desinfetado com vinagre, com as gotinhas de lexívia e aqueles produtos que existem à venda para desinfetar. Depois, por exemplo, queijo fresco. Nós podemos consumir queijo fresco desde que seja de leite pasteurizado. Se for leite que não é fervido, nem sequer devíamos consumir, independentemente de estarmos a passar por esta fase ou não. Devemos também evitar bolos de pastelaria, bolos com muito creme, alimentos muito condimentados, o piripiri, pimentas, noz moscadas, muito salgados, também devemos evitar. A questão das saladas é assim, se tivermos que comer fora de casa, fazer refeições fora de casa, escolhemos um restaurante que sabemos como é que as coisas são confeccionadas e até informar, olha, estou a passar por esta situação assim, tenha este cuidado ou outro. O ideal é, obviamente, evitarmos comer saladas, alimentos mal passados, alimentos crus fora de casa. Portanto, em casa nós sabemos como é que as coisas são preparadas, fora de casa não sabemos. Outra coisa também que devemos evitar é a questão das sobras, a questão dos restos das sobras. Ou seja, nós devemos tentar sempre cozinhar só a mesma quantidade que nós precisamos
para reduzir o risco de contaminação alimentar, para não corrermos o risco dos alimentos se estragarem e depois irmos consumi-los. Agora vou partilhar convosco alguns truques, algumas dicas a nível da alimentação. Um dos truques que nós podemos fazer, que eu já partilhei há uns dias no Instagram, é quando nos sentimos bem, fazemos as refeições, congelamos. Por assim, se houver, quando precisamos delas já estão prontas, pode acontecer aquele dia estamos mais cansados, não nos apetece cozinhar, temos as refeições prontas para consumir. Devemos dar preferência à forma de cozedura mais simples, grelhados e cozidos, evitando assim refeições muito elaboradas, com cheiros muito intensos. Outro truque também, por exemplo, a água. Devemos evitar ingerir muita quantidade de água durante a refeição, porque a ingestão de muita água durante a refeição vai nos enfartar, vamos ter aquela sensação de enfartamento e não vamos conseguir alimentar-nos corretamente. Outro truque também, deixa de existir horário para as refeições. O importante é que nós nos vamos alimentando ao longo do dia. Em vez de fazermos 4 refeições principais, é preferível fazermos 6, 7, 8 refeições ao longo do dia, com pequena quantidade de comida. E neste caso é muito importante nós falarmos com as pessoas que vivem connosco em casa, para não valorizarem este tipo de situação. Portanto, devemos informá-los, olha, realmente eu vou fazer mais refeições ao longo do dia, não vou comer tanto à mesma refeição, portanto não me estejam a chatear porque não comi tanta quantidade de sopa, porque só comi um bocadinho de carne, porque só comi um bocadinho de massa. Não. O importante é que nós não estejamos em jejum, não se faça um jejum prolongado, porque esse jejum prolongado, se estivermos muitas horas também sem comer entre as refeições, vai aumentar também a sensação de nausear, portanto as náuseas vão aumentar, e o importante é realmente que nós vamos consumindo pequenas quantidades de alimentos ao longo do dia, ingerindo pequenas refeições, pode ser ter uns frutos secos, umas tostas, umas bolachas de água e sal, uma peça de fruta, um batido, um sumo natural, uma infusão, um chá, portanto ir consumindo realmente pequenas quantidades ao longo do dia. E assim, a nível de truques, portanto, evitar realmente os alimentos crus, se tiverem que ser consumidos crus, portanto, desinfetar ou descascar. Portanto, penso que assim de truques e de dicas não me lembro assim de mais nada. Penso que é isto. Agora vou partilhar alguns alimentos que nós devemos ingerir consoante o tipo de efeito secundário que nos vai acontecendo. Ou seja, existem alimentos que nós podemos ingerir que nos vão ajudar a controlar as náuseas, que nos vão ajudar, no caso nós temos mucosite, que é a inflamação tanto na boca, aquelas feridas na boca, situação, por exemplo, se tivermos diarreia, se tivermos uma obstipação, portanto uma prisão de ventre, truques alimentares que nós podemos fazer. Sendo assim, por exemplo, se estivermos mais nauseados, para evitar as náuseas, devemos consumir caldos de carne e alimentos mais secos, por exemplo, aquelas tostas, bolachas de água e sal, biscoitos, bolachas digestivas, papas de aveia, cereais, iogurtes, gelatinas, pudins. Pronto. Em caso de mucosite, portanto, se tivermos as feridas na boca, aí já vamos ter mais dificuldade em mastigar, portanto, temos de dar preferência aos alimentos moles. Carne picada, um puré, uma massa, um arroz, tanto mais passado, mais cozinhado, papas de cereais, papas de fruta, ovos mexidos, as gelatinas, normalmente os pudins, portanto, iogurtes. Se tivermos diarreia, este aqui serve para toda a gente, são truques. Chá de hortelã, infusão de camomila, de cidreira, de tília, sumos de fruta cozida como a maçã ou a pera, néctar de pêssego ou de alperce, sumos de cenoura, de banana, águas minerais sódicas, portanto para restabelecer os minerais que nós estamos a perder, porque vamos ficar desidratados, leite sem lactose, as gelatinas, e tenho aqui uma bebida que nos ajuda a alimentar ao longo do dia ao mesmo tempo a hidratar. 1 litro de água, uma colher de chá de sal, uma colher de chá de bicarbonato de sódio, uma colher de sopa de açúcar e 2 chávenas de um sumo concentrado. Portanto, vamos conseguir uma bebida que ao longo do dia nos vai alimentando e ao mesmo tempo está a hidratar. Os grandes riscos desta diarreia é precisamente a desidratação. Se pelo contrário existir uma prisão de ventre, portanto uma obstipação, água, ingerir bastante água, chás, infusões, batido de kiwi, de laranja, de ameixa, limonadas, fazer um batido com iogurte natural, meia papaya, 4 ameixas secas, sem caroço e uma colher de chá de mel. Portanto, é outra opção que também existe.
Também da mucosita, tais feridas na boca. Obviamente, se nós temos feridas na boca, temos mais dificuldade em mastigar, também devemos evitar então os alimentos mais duros, batatas fritas, frutos secos, alimentos mais ácidos, mais condimentados, portanto, tudo isso deve ser evitado. Estas tabelas, portanto, Excel, eu vou deixar no Instagram, portanto, a fotografia, e para quem pretender, podem pedir por e-mail que eu envio. Isto foram informações que eu recolhi, portanto, de vários artigos que li, de várias, portanto, informações que existem a nível hospitalar, que eles vão fornecer, portanto, eu fiz um resumo de tudo isto. O que importa aqui é realmente que nós nos vamos alimentando, que se ingira sempre grupos alimentares diferentes, portanto, não vamos, nós gosta de frango, não vai comer frango todos os dias, portanto, uma refeição é frango, outra refeição é um peixe cozido, outra refeição é um bife de peru, outra refeição é um peixe grelhado, outra refeição é uma carne estofada, portanto, irmos sempre introduzindo grupos alimentares diferentes, formas de cozedura diferentes, mas simplificadas, acompanhados sempre por um hidrato de carbono, para nos dar, portanto, a energia, por legumes, sejam os crus ou sejam cozidos, tendo atenção que se for crus, sempre bem desinfetados, portanto, bem lavados, e evitar tudo o que seja alimentos processados, a charcutaria, os enchidos, alimentos mal cozinhados, mal passados, leite que não seja pasteurizado, que não seja fervido, ovos mal cozinhados, os bolos de pastelaria, as batatas fritas de pacote, o fast food, e depois, obviamente, usar aqueles pequenos truques de ter sempre refeições preparadas tanto em casa, de preferência, obviamente, cozinhadas por nós que são congeladas, comer várias vezes ao dia, avisar os familiares para não nos pressionar em relação à alimentação. Obviamente, se nós não estivermos a comer, eles temos de lembrar-nos para não sentirmos aquela pressão que temos que comer tudo à refeição e temos que comer muito à refeição, hidratar-nos ao longo do dia com água, com infusões, com chás. Podemos fazer também batidos e sumos nutritivos. Eu vou partilhar depois também um vídeo com alguns sumos que eu costumo fazer com beterraba, com cenoura, com ananás, com gengibre, com alho, portanto, introduzir vários alimentos nesses batidos para nos darem os nutrientes que nós precisamos ao longo do dia. E depois também, além da alimentação, é fundamental manter também uma prática de exercício físico. Pelo menos durante 30 minutos, fazer alguma atividade física. Obviamente há muita gente que não está habituada, mas nem que seja uma caminhada. E um truque, por exemplo, para fazer uma caminhada é, vamos despejar o lixo, em vez de fazermos o caminho habitual, fazemos um caminho maior e voltamos também para um caminho maior. Se realmente é uma pessoa que está habituada a praticar desporto, pode continuar a sua prática de desporto, dando preferência, obviamente, a uma prática de desporto ao ar livre, evitando a exposição solar, pode andar de bicicleta, pode ir nadar. Aqui a natação, a questão da água da piscina, portanto, tem que se ter um pouco de atenção, mas não está contraindicado nadar. Se a pessoa tiver uma piscina privada, poderá nadar, não há aquele risco de água poder estar contaminada com alguma coisa. Uma corrida, se a pessoa se sentir com vontade de correr, mas pelo menos mexam-se, façam algum exercício, nem que seja as tarefas domésticas, nem que seja o subir a escadaria do prédio, fazer uma pequena caminhada. Portanto, o importante também é complementar com algum exercício físico, porque nós vamos estar mais parados, vamos estar mais ansiosos, as nossas articulações vão doer, os nossos músculos também vão doer, tudo isso derivado da doença, tudo isso derivado também dos tratamentos. Obviamente, se nós passamos mais tempo em casa e estamos mais parados, vai agravar ainda mais. Espero que tenham gostado deste vídeo. Tentei dar assim realmente só algumas dicas, algumas ideias gerais, portanto, sobre a alimentação. Como eu referi, eu não sou nutricionista, portanto eu estou a partilhar apenas aquilo que eu fui pesquisando quando precisei no ano passado e infelizmente estou a precisar novamente. Tentar ajudar naquilo que eu possa, partilhem o vídeo, partilhem o canal, divulguem a página do Instagram. Qualquer dúvida que tenham, não tinha percebido, os vídeos tinham os comentários bloqueados, eu penso que já estão desbloqueados, se por acaso verificarem que continuam bloqueados, avisem-me. Podem enviar um e-mail para nemgostomontanhasrussas@gmail.com. Qualquer dúvida, eu estarei aqui para ajudar. Até à próxima. Adeus!